Jornal da Mix. Estou aqui com o Pancho e hoje nós recebemos aqui no estúdio o vereador Gilson de Souza, professor Gilson, nosso convidado de hoje, para a gente bater um papo bem legal aí também com os nossos ouvintes. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Pancho. Bom dia, Alexandre e todos os amigos aqui da Rádio Mix. É um prazer, primeira vez aqui na rádio. Fico feliz. Acompanho vocês sempre aqui. Quando o Sandro traz a notícia, como ele trouxe aqui, do Flamengo perdendo, já me deixa um pouquinho triste. Mas tirando essa notícia do Sandro, realmente eu tenho acompanhado bastante aqui o trabalho de vocês. Parabéns aí pelo trabalho. Então eu já lhe pergunto, tem que tirar o técnico do Flamengo ou não? Não, O problema é o técnico ou não é, vereador? Vamos dar tempo para ele trabalhar. Dá uma chance, né? Pelo amor de Deus, essa história de ficar trocando o técnico o tempo todo só por causa do resultado, né? Dos primeiros resultados. Não, vamos dar tempo de trabalho para você trabalhar. Então tá bom. O senhor também é sempre muito ligado ao esporte, né? A gente até comentava aqui, né? A gente tem a PAN na Liga Nacional, Blumenau Futsal se preparando para uma Liga Nacional, a prefeitura... O também evoluindo. Então a gente tem aqui realmente só o futebol que a coisa não desenrola aqui, né? Enfim, né? Mas como é que tá essa sua ligação também com o esporte aqui da nossa cidade? Eu tenho uma ligação muito forte, você falou aqui de esportes que já, né, voleibol, que é importante, acompanho sempre, mas nós temos o esporte individual, né? Nós temos o judô, o karatê, o jiu-jitsu, são esportes aí que estão, né, ganhadores de medalha, inclusive disputando mundiais, mas infelizmente por conta, talvez não tenha tanta visibilidade de patrocínio, algo nesse sentido, tem essa dificuldade toda. Então a gente tem acompanhado bastante esses esportes de forma individualizada, vários atletas na nossa cidade aqui, mundo afora, que às vezes, essa semana, até falei de passar pauta, mas primeiro passo uma pauta para ti, né, Alexandre? Nós temos aí uma atleta amadora, vai disputar lá em Boston, a Ana Paula, que é professora, inclusive, vai estar aí, já conseguiu o índice, vai estar disputando aí, está buscando uma maratona lá em Boston, que é uma das mais famosas. Então a gente tem muita coisa bacana aqui no esporte e eu tenho sempre esse contato com esses atletas, com esse pessoal que está aí de forma individual também. Lógico, a gente acompanha o coletivo, mas o individual ele precisa bastante de apoio, principalmente de vocês aqui para poder anunciar, mostrar, enfim, isso é bacana. E vocês têm aberto esse espaço, é muito legal. Aproveitando esse gancho só, Pereira, a gente tem falado aqui bastante da questão dos jogos abertos, né? O Gilson é mais novo, talvez ele não tenha essa lembrança, mas jogos abertos na minha época, na época do Pereira também, o Pereira chegou a pegar um pouquinho disso, era um evento, eram as Olimpíadas da nossa região e todo mundo acompanhava, era ponto a ponto, troféu a troféu. E hoje em dia a gente mal fica sabendo dos jogos abertos, né? O que será que aconteceu, Gilson? É culpa da imprensa que não cobriu mais ou é culpa dos jogos que não tem a visibilidade de fato que deveria ter? E até porque eu tenho uma frase que é muito mais importante, mais do que a formação do atleta, é a formação do cidadão. Então, teve quantas pessoas que a gente conhece que não se tornou atleta, mas teve a oportunidade de participar de uns Jogos Abertos. E isso, Pancho, foi bem... Jogos da Primavera Jogos primeiro, da né? Primavera, aqui, enfim. Realmente, eu não sei se perdeu o encanto por conta, né, por culpa, talvez até de forma institucional, não se deu a devida valorização, o governo acabou, não só o municipal, estou dizendo o estadual, que organiza isso, deixou um pouco de lado, mas mais do que, de fato, a formação do atleta é a formação do cidadão, que tem essa... E traz boas memórias, né? A gente chama, né, na educação, a gente chama de buscar sempre boas memórias e criar momentos, enfim, isso criou momentos na vida de muita gente, formou caráter, formou cidadão. Então é uma coisa que a gente precisa realmente aqui pensar, valorizar mais, porque está trabalhando com um atleta local mesmo, com o nosso aqui, a nossa formação da base, dos nossos jogadores, dos nossos atletas aqui na base. Eu não sei, o senhor é professor, sabe mais do que ninguém aqui, mas na minha época, isso daí no Vidal Ramos, aí tinha lá o professor Rubens Wippel, treinador do futsal. Aí a aluna da nossa sala era ginasta da escola. O outro lá disputava marcha atlética. A escola toda se envolvia em prol de várias modalidades. A gente vivia o ano todo com vários eventos, jogos municipais, moleque bom de bola, jogos da primavera e tal. Então já vinha, vou dizer assim, vamos chamar de base, né? Então a gente já tinha uma base lá atrás no colégio. Eu não sei como é que é essa motivação hoje nas escolas, sabe? Com relação a... E é importante, Alexandre, porque voltando agora para a educação, eu sempre cobro muito, né? Para a educação de qualidade, nós precisamos de bons profissionais, bem remunerados, né, que tem um preparo, precisamos de estruturas físicas, né, escolas muito bem estruturadas, e a participação dos pais é importante. E quando você tinha esses jogos que envolviam na escola, os pais participavam mais, porque o pai ia lá acompanhar o filho,
não só como torcedor, mas como incentivador também. Então é importante, foi muito bom essa conversa aqui para a gente começar a resgatar novamente. Hoje tem os Jogos da Primavera, mas de novo, como os Jogos, não sei o que aconteceu nesse momento que a gente se perdeu, precisa resgatar isso novamente. E isso é um bom debate, uma boa conversa para trazer junto ao poder público para resgatar. Os Jogos da Primavera ano passado foi muito bacana, esse ano a gente espera que tenha de novo, porque envolve muitas crianças. Então é bacana a gente trabalhar nesse sentido para resgatar de novo, para trazer o pai de volta para dentro da escola, para ele participar junto com o filho, para envolver toda a escola. Então precisa, acho que... E aí eu faço aqui também uma meia-culpa como educador, acho que o educador também, o professor, acabou delegando muito isso para o professor de educação física, que sozinho não deu conta das suas atribuições, porque ele tem que dar todo o conteúdo em sala de aula, então às vezes ele não tem um tempo, talvez uma hora a mais para que ele possa se preparar e ajudar. Então faltou um pouquinho desse apoio por parte também da escola em si, então fazendo uma meia-culpa aqui, escola, poder público de uma forma geral, a gente resgatar isso novamente, é importante. O senhor falou sobre essa questão de valorização, né? A gente destacava aqui, inclusive, o reajuste do salário dos professores, né? Sempre digo, né? Professor é o que vai ali ajuda na educação, nos ensina a ler e escrever, né? E a gente não vê essa valorização adequada. Eu acho que está tendo esse olhar hoje mais atento ao professor, né? Tanto da rede estadual como da rede municipal também, né, o vereador? Mas é uma briga, né? O piso, quando vem de cima, ele vem do federal, né? Então houve agora quase 15% de aumento do piso. Então aqui em Blumenau foi feito todo um mecanismo para tu conseguir encaixar, jogou o NPC para que o piso, na verdade, é o mínimo que um professor deveria ganhar. Mas aí nós temos um outro problema, né? A valorização do profissional que está em tempo de carreira e a valorização na formação dele também. Porque hoje tu pega um profissional que está ganhando aí o piso aqui em Blumenau, 4.400 e alguma coisa, que é o mínimo, só que o profissional que está entrando agora, ele ganha muito próximo daquele profissional que já está há 10, 15, Exato. 20 anos. Então, tu acaba não estimulando o profissional. Tem um plano de carreira e salários aí, né? Tem até o plano de carreira e salários aqui, mas ele precisa realmente ser repensado de que forma fazer uma valorização conjunta do coordenador da escola. Quando se fala em profissionais da educação, a gente tem que tomar muito cuidado para não falar só do professor, porque não é só o professor. Nós temos o secretário, nós temos o coordenador, nós temos vários agentes que ali estão trabalhando dentro da escola. Mas você precisa valorizar isso a longo prazo também, na carreira, né? Você tem uma ideia hoje, o profissional da educação em Blumenau, que ele se efetiva hoje, toda a pós que ele teria para ter acesso a isso, ele não ganha, ele precisa fazer mais uma nova pós, não que ele não vá fazer, mas todo o conteúdo que ele adquiriu antes de ser efetivo, então é uma briga muito grande que a gente tem agora também, né? Que se reconheça essa pós-graduação, esse mestrado que foi feito antes do profissional assumir essa efetividade. Então são algumas valorizações que a gente vem brigando dentro da escola com o poder público municipal, estadual, federal também, para a valorização do professor. Como eu falei aqui, é um tripé. Se nós tivermos um professor valorizado, bem remunerado, nós tivermos uma escola com uma qualidade de estrutura física, né? Hoje a gente vai olhar, tem escola que não tem quadra coberta. Em Blumenau, isso, e faço um desafio, as pessoas acham que isso não é uma realidade. Em Blumenau nós temos escolas que não têm quadra coberta. Eu posso te dizer algumas. Em Blumenau nós temos algumas escolas que não têm uma biblioteca decente, nós não temos um laboratório, né? Agora, depois de muitos anos, de muita cobrança, está sendo feita de compra de material esportivo. E aí a gente fala aqui dos Jogos Abertos, você estava falando da dificuldade de participação dos Jogos. Agora que vai ser feito, depois de muitos anos de sucateamento, e aí eu sou um cara que cobro muito, fiscalizo, mas tem que parabenizar aqui a gestão pública. Agora tá saindo agora um edital para compra desse material esportivo. Então, tem escolas que material esportivo sucateado não existe, o professor tem que ficar aí meio que mendigando, tirando do próprio bolso para comprar uma bola. Dependendo da PP, exatamente, depende da PP, ficou muito dependendo da PP. Então, isso tudo é importante que a gente fiscalize e cobre, né, da educação. Mas há muito tempo parece que, a gente estava até discutindo aqui em off, a questão, né, da educação, ela ficou um pouco relegada. Porque as pessoas estavam preocupadas muito com mato, e é importante, com buraco, com calçamento, e é importante, eu brigo por isso também, fiscalizo e cobro, mas a gente tem que olhar um pouco mais a questão da educação, que é a longo prazo. Parece que a educação, ela sempre foi deixada de lado, porque você não consegue mensurar, não é igual uma ponte que você passa, são a médio e longo prazo, né? Então, por exemplo, você vai olhar... Eleitoralmente não... Exatamente, né? Eleitoralmente parece que é difícil, e as pessoas... E o político, ele acaba sendo norteando pelo voto, né? Então, ele opta em fazer novas pontes, ele opta em fazer estradas, porque isso visivelmente as pessoas estão passando de carro, estão vendo. E a educação você não consegue mensurar, né? Você não a curto e médio, né, prazo, você precisa a longo prazo. Mas é extremamente importante para a formação de uma cidade como um todo, né? Gilson, como é que vai ser teu trabalho aí nessa segunda metade aí de mandato, né? De legislatura? O que está prevendo aí? Que postura terá o professor Gilson aí em 2023?
É engraçado, é repetitivo, mas se você acompanhar, o Alexandre acompanha muito nosso trabalho desde 2017, ele não muda absolutamente em nada a forma de trabalhar de forma independente, de forma muito coerente, na forma de trabalhar, de fiscalizar, de cobrar, de ser justo, não fazendo oposição a um prefeito ou uma cidade, mas fazendo oposição aos problemas que a gente realmente não... E pode ver, a postura é sempre a mesma. Eu lembro uma matéria que o Pancho escreveu uma vez, eu era presidente da Comissão de Finanças, onde nós tínhamos alguns ajustes para fazer, e eu fiquei 2 meses segurando até que se fizesse aqueles ajustes por parte da Secretaria de Planejamento, que eram questões... Então a gente tem esse olhar mais atento, a gente está trabalhando, e a educação não foge, né, não pode sair da minha seara de trabalho. Então a gente tem focado muito isso na valorização do profissional da educação, na busca de mais recursos para melhorar essa estrutura por parte... Então a mesma pegada de 2017 até agora, ela continua, né? Independente na Câmara de Vereadores, né? Fazendo votações a favor da cidade, mas também sendo alguém crítico, fazendo ponto... apontando onde... Se for conversar com qualquer secretário, ele pode até não admitir publicamente, mas em off, ele fala, o Gilson é um cara que a gente gosta de ouvir, porque ele é um cara que ele vai lá, faz a crítica pontual, mas apresenta soluções, não fica aí fazendo oba-oba. Lógico, se a gente vê que não há uma resolução por parte do secretário, aí sim a gente vai ser um pouco mais... Forma, né? Daí a gente acaba sendo um pouco mais firme na cobrança na tribuna ou em algum, né, meio de comunicação, mas geralmente eu tento fazer esse diálogo, construção de diálogo com os secretários, seja de qualquer pasta, né? Para fazer, olha, eu acho que isso aqui não está legal, não é bom para a cidade, vamos tentar achar uma forma, dando sugestões, né? Isso a gente vem fazendo, isso é a nossa postura que a gente vem fazendo e vai continuar fazendo esses 2 últimos anos de mandato. O senhor não acha que a comunidade ela pode ser mais envolvida nos trabalhos da Câmara? Por exemplo, vamos fazer uma discussão para aumentar o número de vereadores, Gilson. Não sei se o senhor é a favor ou não, mas a gente pode chegar até 23 parlamentares. É coerente, não é? 13º vai ser bom, não vai ser bom? De que forma a comunidade pode se envolver nessas discussões, entre aspas, em tese mais polêmicas, do que ficar discutindo ali só entre os parlamentares? Tem essa possibilidade ou não? Qual é a sua visão, vereador, com relação a isso? Esse é o meu sonho. É um sonho que eu sempre faço e me irrita bastante. As pessoas não têm, às vezes, o conhecimento. Eu, de forma pedagógica, falo. A pessoa pergunta, e aí, como é que está o trabalho na prefeitura? Eu falo, eu não trabalho na prefeitura, né? São poderes independentes. A gente tenta, de forma pedagógica, explicar. Tem diferença. Bota tudo no mesmo saco. Exatamente. E aí o que acontece? O meu sonho é que a população participe, como participou efetivamente do debate, da discussão do 13º. Infelizmente, eles participam muito de questões polêmicas, né? Mas eu gostaria. E aí, mas a gente não tem tempo. Mas como é que teve tempo para fazer a discussão com relação ao 13º e outros? E é importante, a gente cobra isso. Tem tempo, sim. Basta criar como prioridade, querer tirar um mentinho. Nós temos aqui a rádio que faz um trabalho fantástico. Nós temos os sites da Câmara. Cada vereador, todo vereador, se for olhar, todos os 15 vereadores, todos eles têm rede social e apresentam seu trabalho lá. A Câmara dá oportunidade, agora está criando uma nova oportunidade, parabéns à mesa diretora, que é com relação a fazer as sessões itinerantes. E vou te dizer, para mim a frustração, eu espero estar errado, e eu quero muito estar errado, mas eu vou ver pouca participação da população, e é mais um instrumento que a Câmara está dando para as pessoas participarem, pois todo mundo aqui pode ter acesso aos vereadores. Eu fico muito feliz, e verdade, juro mesmo, fico muito feliz quando as pessoas me questionam, me perguntam, né? Eu tenho já um público que é um pouco, tem essa pegada, o professor é mais crítico, então ele me questiona muito, ele cobra muito, e é importante, porque isso faz com que o vereador tome algumas decisões, não por si próprio, mas olhando para, né, e a gente participou muito dessas discussões, olhando para que é o bem público, mas às vezes quem vai saber é o povo que está lá na ponta, mas ele precisa participar, ele precisa se manifestar, ele precisa, na rádio, a gente escuta muito a rádio por conta disso, porque é ali que o povo se manifesta, a gente consegue tirar algumas, mas a gente quer que se manifeste para nós também, para os vereadores, e todos os canais de comunicação nós temos, só basta o cidadão querer, ele é muito acessível, os vereadores são acessíveis nas redes sociais, como eu te falei, tem o canal aberto junto na Câmara de Vereadores, tem condições de chegar até nós, né? Tem a própria sede da Câmara, pode até lá marcar uma conversa com o vereador, e parece que as pessoas não enfim, é uma pena, eu torço, como educador eu tenho fé, tenho esperança que cada vez mais, já foi pior, hoje a gente vê que as pessoas estão participando mais, e isso me deixa feliz, mas a gente quer muito mais, a gente precisa muito mais, porque quando a população participa, se manifesta, ela faz com que o seu político ou o político ali está, ele tome decisões, peraí, aqui não dá, porque se eu for por esse lado aqui, eu vou ter problema com esse público aqui. E ele começa a entender e começa a ouvir. Vamos lá, eu tenho fé, esperança, quem sabe a gente tenha uma participação maior por conta do público em geral. E aí, parabéns a vocês que fazem esse trabalho e estão sempre instigando a população a poder participar, e aqui, nesse espaço que vocês abrem para eles.
Muito bem. Vereador, a gente quer te agradecer, né? E professor fala pelos cotovelos, não é assim? Então a gente vai... Mas fala bem, Mas isso que é fala, importante. fala bem, o papo é gostoso e vai fluindo, né? A gente tem tanto assunto legal para debater, a gente já, de antemão aqui, já convidar para o senhor voltar a outras oportunidades também, tá, É vereador? uma honra. E obrigado por ter vindo aí hoje para a gente bater um papo sobre assuntos importantes aí para nossa gente. Eu que agradeço. Obrigado, é importante esse espaço. Até porque, ó, vocês já me deram uma ideia boa de começar a cobrar aí essa questão da participação, né, dos jogos abertos, Questão do esporte, do esporte que é Bacana. importante aí. E eu é acho uma que a ideia gente já legal. podia começar a fazer o dever de casa, só um adendo aqui. Vamos focar nos Jogos da Primavera. Perfeito. Vamos fazer dos Jogos da Primavera a nossa Olimpíada de Blumenau, para dar um exemplo para os Jogos Legal. abertos, para que o governo do estado possa comprar a ideia. Bacana. Que os Jogos da Primavera já foi melhor. Sim. Em termos de divulgação, de motivação, de paz na arquibancada. Eu jogava aquilo tudo. O senhor não me olha assim porque não era aquilo tudo. Mas a gente via aquela arquibancada, vereador, lotada em todas as apresentações. E hoje a gente vê poucos, né? Então a gente podia fazer o dever de casa, começar nessa motivação interna, né? Essa conversa aqui partiu coisas boas aí. Vamos cobrar, verdade. Maravilha. Tá bom. Vereador, um abraço muito forte, viu? Abraço, obrigado. Abraço. Valeu. Vereador Gilson de Souza, ao vivo com a gente aqui no estúdio da Mix. Jornal da Mix.